Saudações, alunas e alunos, aqui o professor Rafael, e nesta videoaula nós vamos entender uma parte da história sobre como os fatores ecológicos influenciam as distribuições geográficas que nós não havíamos tratado na videoaula anterior. Para compreender o que ficou faltando, nosso ponto de partida vai ser as questões que foram colocadas como início das discussões do fórum na semana passada. Então eu apresentei para vocês uma curva hipotética de resposta dos organismos de uma espécie às variações numa condição ou recurso ecológico. E pedi para vocês trazerem para o fórum interações respondendo a essas duas perguntas aqui. A abundância da espécie aumenta de baixo para cima ou de cima para baixo? E em que zonas essa espécie deve ocorrer? É importante notar que, à medida que você sobe na montanha, a resposta a uma condição, digamos a temperatura, ela vai variar conforme você saindo aqui do cume, né, para esse lado ou para esse. Se a gente está falando de temperatura, a gente está saindo do ótimo e indo em direção a temperaturas menores, já que vocês sabem que à medida que você se eleva em uma montanha, a temperatura da atmosfera diminui. Então o que acontece? Como a resposta dos organismos vai diminuindo, ou seja, a sobrevivência e a reprodução diminuem, a tendência é que a abundância da espécie tenda a diminuir quando você sobe na montanha. Isso ocorre por quê? Porque a mortalidade está aumentando, devido ao estresse de temperaturas frias que os organismos estão passando, mas também porque os organismos estão se reproduzindo menos. E aí acontece uma coisa interessante. Uma diferença importante que vocês precisam ter em mente é que essas curvas de resposta são curvas de respostas dos organismos. Mas para a gente transportar isso aqui para o nível de população, que é o nível que a gente quer entender quando quer saber como a abundância da espécie varia e até onde ela vai ocorrer no perfil montanhoso, a gente tem que entender que a condição mínima para que uma população permaneça num local, dadas as condições que eu dei nesse exemplo, é que essa condição limitante aqui, no caso a temperatura, seja tal que o estresse de temperatura permita que, no mínimo, a natalidade na população, o B maiúsculo aqui, seja igual à natalidade. Se você aumenta o nível de estresse, ou seja, sobe aqui para zonas mais frias da montanha, o estresse de temperatura vai fazer com que a reprodução seja inferior às mortes. Então, esse patamar de temperatura aqui vai determinar o limite onde uma população pode se autossustentar, devido ao tanto que ela promove de nascimentos. Tá? Então, a gente pode compreender, né, que o limite de ocorrência da população vai ser inferior ao nível de estresse ambiental aqui, que permite ainda o crescimento e até só a sobrevivência dos organismos. Nós vimos também que o balanço populacional era devido simplesmente a esse balanço entre nascimentos e mortes. Mas existe um outro processo importante que foi omitido de propósito, que eram omitidos de propósito no início, que eram os movimentos migratórios. E a gente viu na aula passada que eles influenciam também. Né? E de que forma eles influenciam? Se essa zona aqui de baixo ela é uma zona onde o nascimento é maior do que a morte, por quê? Porque os indivíduos estão tendendo aqui ao ótimo, então vão se reproduzir bem e vão morrer pouco, a população vai tender a aumentar de tamanho. Né? Então o ΔN aqui, que é o crescimento da população, vai ser positivo. O que significa que essa região vai tender a produzir um excesso de indivíduos. Para muitas espécies, esse excedente aqui representa a opção de alguns indivíduos de deixarem a população, evitando os efeitos negativos da aglomeração e indo tentar se estabelecer em outros lugares, no processo que a gente chama de dispersão. A gente viu isso na última videoaula. Qual a implicação desse processo? A implicação desse processo é que esses indivíduos se deslocam, promovendo uma suplementação, né, da mortalidade maior que é ocorrida nessas
nessas zonas aqui, e fazendo com que uma população possa se manter para além desse limite aqui. Então percebam que aqui os indivíduos conseguem sobreviver e crescer, e aqui eles conseguem só sobreviver, mas não conseguem se reproduzir. Mas se as imigrações aqui para dentro conseguem balancear essas mortalidades, então você vai ter potencial para manter uma população aqui dentro. Isso tudo tem a ver com o que nós vimos na aula passada. Então, baseando-se nisso, né, a distribuição geográfica dos indivíduos depende de haver barreiras para a dispersão desses organismos, tá? E depende do efeito dessa dispersão suplementar a abundância de uma localidade, tá certo? Então, os padrões geográficos vão ser determinados pela, além do nicho que eu já vou falar, dependem da capacidade dos organismos se deslocarem para diferentes lugares e o quanto esse deslocamento contribui para determinar a abundância de populações em diferentes regiões geográficas. Além disso, a dispersão depende também do quanto aquele ambiente contempla o nicho de uma espécie. Então, se ele está próximo aqui do ótimo, isso significa que vai haver uma tendência dessa população ser abundante. Se você vai para a zona de estresse dos organismos, a tendência é que a abundância seja menor, muitas vezes sustentada apenas pela dispersão. A pergunta importante é, será que isso é tudo? Né? Será que apenas esses dois fatores, a dispersão e as variações aí de condições e recursos relacionados ao nicho das espécies, explicam as distribuições geográficas? Na verdade, a maneira como as espécies interagem também afeta a distribuição geográfica, e é isso que a gente vai ver nessa videoaula. Para compreender isso, a gente precisa estudar as interações interespecíficas. Sei que isso é uma revisão do que vocês devem ter visto na disciplina de ecologia, mas, falando brevemente, as interações interespecíficas, ou seja, interações entre populações de duas espécies, elas podem ser classificadas de uma maneira bem simples, baseando-se nos efeitos que cada população sofre a partir dessa interação. Então, se uma população é beneficiada e outra é prejudicada, a gente entra num tipo de interação que a gente chama de no sentido amplo de predação, mas que envolve diversas variações que eu vou já explicar para vocês o que se trata. Se por outro lado os efeitos são negativos para as duas populações envolvidas, a gente chama de interação de competição, e se as duas se beneficiam da interação, a gente tem o mutualismo. Essas outras duas interações aqui, que envolvem neutralidade de um dos lados, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque se a gente pensar de uma maneira bem simples, isso aqui é basicamente a relação entre uma população e os seus recursos, ou alguma condição que influencia negativamente a população. A primeira interação que a gente vai examinar é a competição interespecífica. Como é que ela se conceitua? É o uso ou defesa de um recurso limitante, nós já vimos o que é um recurso limitante, que é compartilhado entre as populações, de modo que a disponibilidade é reduzida para todos os competidores. O resultado da competição é que as duas populações envolvidas sofrem redução do crescimento, da sobrevivência e da reprodução. Ou seja, o desempenho ecológico dos indivíduos, das duas populações envolvidas na competição, ele é reduzido, por definição. Existem dois tipos de competição. No primeiro é o que a gente chama de competição por interferência. Nesse tipo de competição, os indivíduos de duas populações diferentes, eles interagem, né, e um deles efetivamente impedirá o acesso de indivíduos de uma população competidora aos recursos. Então, há um impedimento ativo, né, de uma das populações acessarem os recursos. O outro tipo de competição é o que a gente chama de competição por exploração. Normalmente esse tipo de competição ocorre quando duas espécies, mesmo sem impedirem diretamente o acesso umas das outras aos recursos, elas, por utilizarem o mesmo pacote de recursos, acabam eliminando, causando efeitos negativos pela escassez dos recursos, o que acaba resultando
na eliminação de uma das populações. Então, nos dois tipos de competição que a gente acabou de ver, interferência e competição, existe um fenômeno que a gente chama de princípio de exclusão competitiva, que foi proposto por esse russo aí que vocês podem ver na foto. Nesse princípio, ele definiu como duas espécies não poderem existir no mesmo ecossistema a menos que elas estejam fazendo coisas diferentes, né, ou de forma diferente. Colocado de uma outra forma, um pouco mais completa, esse princípio de exclusão competitiva diz que se duas espécies competidoras coexistem em um ambiente estável, então elas só podem fazer isso como resultado de uma diferenciação de nicho. Se, no entanto, não há tal diferenciação, ou se ela é evitada pelo habitat, então uma espécie competidora irá eliminar ou excluir a outra. O que isso quer dizer mais claramente? Significa que duas espécies que têm um nicho muito semelhante não vão poder coexistir no mesmo ecossistema, ou na mesma zona geográfica. Se elas estiverem interagindo, e essas interações vão ser definidas pelo fato delas terem um nicho semelhante, uma necessariamente vai eliminar a outra por competição. Para entender essas implicações, observem essa encosta de montanha aí que fica na fronteira aí entre os estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. A gente está falando do Parque Nacional do Itatiaia. Então nós estamos aí numa altitude que beira os 2.000 metros acima do nível do mar. Então imaginem que uma determinada espécie de ave, que eu vou chamar de espécie 1, ela tolera as temperaturas até esse limite da montanha aqui que eu estou mostrando para vocês. E que a espécie 2 tolera, né, é uma espécie de frio, ela tolera temperaturas tão quentes até as que ocorrem nesse limite da montanha. Se a gente sobrepõe simplesmente o limite, né, de tolerância de temperatura, existe uma zona de sobreposição na distribuição geográfica dessas duas espécies, que é essa que está aqui no meio. Tá? Quais são as implicações de haver essa sobreposição? Se essas espécies têm um nicho ecológico semelhante, representado aqui por essas lagartinhas verdes, então elas se alimentam das mesmas lagartas, pelo que nós vimos, vai haver o que nós chamamos de exclusão competitiva. Então, nessa faixa de sobreposição dos limites de tolerância à temperatura, a espécie 1, por ser uma competidora mais eficiente, exclui a espécie 2 por competição. De modo que há uma segregação na distribuição geográfica devido à competição interespecífica. Essa espécie poderia ocorrer um pouco mais embaixo na montanha, mas ela não ocorre porque a espécie 1 compete com ela e reduz os níveis de alimento a níveis tão baixos que essa espécie não consegue sobreviver aqui. Uma situação alternativa é quando há uma diferenciação de nicho ecológico. Então imaginem que essa espécie de ave aqui pretinha, ela compete com a outra pelas lagartas verdes. Mas por outro lado, elas também se alimentam da lagarta de cor cinza aqui, que não é alimento da outra espécie. Então nessa zona de distribuição de sobreposição aqui, embora ela esteja competindo com outra pelas lagartas verdes, ela consegue escapar pelo consumo das lagartas cinzas. Então numa situação como essa, há uma distribuição, uma sobreposição na distribuição geográfica das duas espécies. Então elas podem coexistir porque não acontece a exclusão competitiva. A gente tem essas zonas exclusivas de cada espécie. Então aqui em cima é muito frio para a espécie 1 e aqui embaixo é muito quente para a espécie 2. Mas nessa zona aqui a temperatura é adequada e elas coexistem porque a pretinha não é excluída pela outra, porque há uma diferenciação de nicho ecológico. A outra interação interespecífica que nós vamos estudar, o efeito dela sobre as distribuições geográficas, é a predação. Então a questão essencial é como essa interação afeta as distribuições de predadores e também de presas. Como eu falei anteriormente, o que nós chamamos no sentido amplo de predação
envolve alguns tipos de interações que têm algumas especificidades. Então nós temos os predadores verdadeiros, que a sua atividade remove a presa imediatamente da sua população, e os predadores verdadeiros se alimentam de várias presas durante a vida. Então o leão, quando ataca uma zebra, imediatamente aquilo é um indivíduo a menos na população de zebras, e ao longo de toda a sua vida o leão consome várias zebras. Já os herbívoros, ou seja, os animais que consomem plantas, eles não removem a presa imediatamente, apenas partes dela. Então uma vaca no pasto consome a folhagem do capim, mas esse capim frequentemente rebrota e produz nova folhagem. E, de maneira semelhante aos predadores verdadeiros, os herbívoros se alimentam de várias presas durante a vida. Então a gente pode pensar que uma vaca se alimenta de incontáveis plantas de capim. Já os parasitas diferem desses outros dois tipos de predadores por não removerem a presa imediatamente. Eles se alimentam apenas de parte dos organismos ou de produtos do metabolismo desses organismos. Vocês estão vendo aí a imagem de um carrapato, que ele se fixa ao seu hospedeiro e passa muito tempo se alimentando do sangue desse hospedeiro. Diferente também dos predadores verdadeiros e dos herbívoros, em geral os parasitas se alimentam de apenas uma presa durante a sua vida, quando muito de algumas poucas. E por último, existe o que nós chamamos de parasitoides, que no início comportam-se como parasitas, mas depois de um tempo comportam-se como predadores verdadeiros. Um exemplo desses animais são as vespas, os conhecidos maribondos. Para vocês conhecerem melhor os parasitoides e alguma coisa importante sobre a predação, eu queria pedir que vocês pausassem esse vídeo nesse momento e assistissem um outro vídeo auxiliar aqui, que vai estar constando na descrição desse vídeo aqui no YouTube como vídeo auxiliar 1. Vai ter o link lá na descrição. Lá vocês vão conhecer o que é um predador parasitoide, mas também vão ter a oportunidade de, após ver esse vídeo, responder a seguinte questão. O predador que vai aparecer nesse vídeo, ele é especialista ou generalista? Compartilhem aí as respostas que vocês vão ter ao assistir esse vídeo no nosso fórum, que vai estar aberto para discutir isso. Tá? Então não deixem de ver o vídeo. Façam um pause aqui, alternem para o outro vídeo e depois voltem para essa videoaula. Agora um conselho bem importante para vocês. É melhor não assistir esse vídeo comendo. Vocês vão saber por quê e também podem compartilhar no fórum. Se vocês viram o vídeo, vocês tiveram a oportunidade de conhecer uma relação de predação altamente específica, certo? E o que é generalismo e especialização na atividade de predação? Um predador especializado, no máximo, ele é um predador que vai ter no seu cardápio apenas uma espécie de presa, como está mostrado aqui. Por outro lado, essa especialização pode ser um problema quando você tem essa espécie de presa por algum motivo se tornando muito escassa. Tá? E muitas vezes o predador ele acaba alternando para outras presas quando a primeira presa está ficando rara no ambiente. Então é possível que um predador se torne generalista, incluindo mais de uma presa no seu cardápio, de modo que a atividade dele vai estar sempre sendo mudada para a presa que tiver mais abundante naquele ambiente. Ok? Então, é importante, as principais coisas que nós podemos aprender sobre distribuições geográficas e predação é analisar o que acontece quando um predador é generalista ou quando ele é especialista. Então, aqui eu vou deixar um pouco com vocês e a gente vai evoluir nessa discussão no fórum. Né? É muito importante que vocês tragam as reflexões de vocês para o fórum sobre isso, porque eu não estou dando de mão beijada. Eu quero que vocês pensem e vocês só vão saber a resposta lá no fórum. Que tipo de predador, especialista ou generalista, é capaz de proporcionar uma segregação na distribuição geográfica
entre ele e uma espécie de presa. E por quê? Então pensem um pouco sobre isso e tragam para o fórum para a gente continuar essa construção. O último tipo de interação que eu quero analisar com vocês é o que nós chamamos de mutualismo. Mutualismo é uma interação em benefício mútuo das duas populações envolvidas. Na imagem, vocês estão vendo uma população de abelha interagindo com uma população de planta. Então, essa abelha, vocês estão vendo aqui, está recolhendo pólen dessa flor, que está aqui nessas estruturas amarelas. Esse pólen é uma fonte de proteína para as larvas de abelha que ela vai encontrar lá no ninho dela. Mas, por outro lado, a abelha não visita só uma flor quando ela está procurando pólen. Ela visita várias flores. E quando ela vai de uma flor para outra, ela transporta pólen, que seria o equivalente aí ao esperma, né, de um animal, de uma espécie sexuada. A abelha vai levar esse pólen para o estigma de uma outra flor, que seria o órgão receptivo, né, feminino para uma planta. Então a abelha está sendo intermediário aqui da relação sexual entre duas plantas. Ok? Então, ao mesmo tempo que a abelha está se beneficiando por obter uma fonte de proteína para as larvas no seu ninho, a planta está se beneficiando porque tem um vetor eficiente de transporte de pólen de uma planta para outra. E quais são as implicações do mutualismo para as distribuições geográficas? Mais uma vez, a gente também vai entrar na questão da especialização e generalismo na relação interespecífica. Então aqui, de novo, vocês vão fazer uma parada no vídeo, tá? Pausem esse vídeo aqui, assistam o vídeo auxiliar 2, que vai estar na descrição no YouTube, para conhecer um caso célebre de mutualismo. E depois de assistir esse vídeo, eu quero que vocês pensem na seguinte pergunta. A especialização, desculpem pelo do aqui, mutualística, aumenta ou diminui a sobreposição da distribuição geográfica de duas espécies que estão interagindo? Então, quando dois mutualistas são altamente especializados, essa distribuição geográfica vai ser mais ou menos sobreposta. Assistam o vídeo e pensem se a espécie de orquídea que vai aparecer lá vai ter uma distribuição geográfica muito ou pouco sobreposta com a espécie de mariposa que também vai aparecer lá. Tá? Aqui também eu quero que vocês tragam essa discussão no fórum, que lá eu vou colocar as respostas para que a gente está colocando. Podemos discutir isso também na nossa webconferência. Então, nesse ponto, se vocês tiverem visto os dois vídeos, feitos as paradas que eu recomendei nessa videoaula, a gente pode fechar algumas conclusões importantes sobre processos ecológicos e distribuições geográficas que fecham esse tópico na nossa disciplina. A primeira é que a amplitude é determinada pela ocorrência de ambientes que minimamente contemplem o nicho das espécies, permitindo a sobrevivência dos indivíduos. Essa amplitude pode ser ampliada pela colonização de hábitats subótimos por imigrantes, como eu recapitulei hoje e a gente viu na videoaula passada. Além disso, a abundância é determinada pelo quanto as condições e recursos desviam do ótimo. A gente viu também que quando você sai do ótimo, há uma tendência de redução da abundância. E por fim, as interações interespecíficas atuam conjuntamente com esses dois fatores, aumentando ou diminuindo a amplitude e a abundância, a depender da sobreposição de nicho, a competição, como a gente viu agora há pouco, ou da especialização, predação e mutualismos entre as espécies interagentes. Então, com isso, a gente fecha um panorama bem amplo e também bem geral sobre como os processos ecológicos influenciam as distribuições geográficas. É muito importante, para que a gente alcance os objetivos de aprendizagem dessa aula, que vocês tenham feito as paradas que a gente propôs, visto os vídeos e só depois terem continuado. Também vai ser muito importante para que a gente alcance o rendimento desejado, que vocês tragam para o fórum ou para a nossa webconferência as respostas e as dúvidas de vocês
a respeito das questões fundadoras que a gente colocou aqui. Então leiam o roteiro de estudos, que tem lá as instruções para que vocês avancem no aprendizado nessa semana. Bons estudos e até a próxima!